Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, uma vez mais para aprendermos da Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite, que Teu Espírito Santo nos revele os segredos, os mistérios da Tua palavra. Senhor da glória, para que nós todos possamos sair daqui, Deus, alimentados, possamos sair daqui instruídos, Senhor, assimilando aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Continua nos abençoando, abençoando a cada aluno, a dar, Senhor, prosseguimento a este seminário. Não deixa desistir, não deixa parar. Venha prover, ó Deus, a cada dia, Deus, as condições para manter-se neste seminário. Dá vitória, Senhor, a cada um dos nossos irmãos e abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Já é para o capítulo 2. Eu já dei o capítulo 1 lá na igreja. Capítulo 1, o Evangelho de Mateus. Pegaram o livro, né? Vamos lá. Evangelho de Mateus. Você está em casa? Tá bom, tá bom. Vamos lá. O autor, o próprio Mateus, a data cerca de 60 depois de Cristo. O tema: Jesus, o Messias e Rei. Palavras-chave: cumprir, o reino dos céus, filho do homem, filho de Deus, igreja. Bem? Então, primeiro a gente precisa identificar quem é esse autor, tá? Então, Mateus, ele era 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que ele era chamado também por um outro nome, que era Levi, tá bom? Então vamos ver aqui ao decorrer da aula exatamente um pouquinho sobre Mateus e também sobre o Evangelho que ele escreveu, que não é dele, é claro, é de Jesus Cristo, tá? É muito apropriado que dentro dos Evangelhos esse seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto que o Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos, vem a introdução a Marcos, né? A gente vai ver na próxima aula. E o Evangelho segundo Lucas para Teófilo e demais crentes gentios, vem a introdução a Lucas, né? A gente vai ver na terceira aula. Aí vocês marquem, tá? Vamos fazer uma marcação agora. O Evangelho, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos, tá bom? Faça essa marcação aí. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. A origem judaica deste Evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então a gente precisa já de antemão entender duas coisas peculiares. Quais são elas? Primeiro, vai ser Hernando. Primeiro, entender que Mateus ele estar ali como o primeiro livro do Novo Testamento, Pai São Missionário. Mas só que cronologicamente ele não foi o primeiro a ser escrito do Novo Testamento, tá? Mateus não foi o primeiro, ele só encabeça ali porque achou-se propício, porque foi um evangelho
que foi escrito para os judeus, tá? Mas o primeiro evangelho aceita-se que foi escrito por primeiro o evangelho de Marcos, tá? Aonde todos os demais tiveram a sua base acerca do evangelho de Marcos. A gente vai entender outra coisa estudando os evangelhos, que existe os evangelhos sinóticos e o evangelho não sinótico. O que é isto? Os evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Eles são semelhantes. Outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção: todo o evangelho, o evangelho não é de Mateus, o evangelho não é de Marcos, o evangelho não é de Lucas e o evangelho não é de João. Os 4 evangelhos é de Jesus, porque a palavra evangelho, tá, vem de uma palavra grega, evangelizion, que quer dizer boas novas, tá? Que quer dizer boa notícia. E eu sempre digo, quando eu falo sobre isso, graças a Deus que esta boa notícia não é sobre mim, nem sobre você, senão estragaria qualquer evangelho, porque nós somos pessoas falhas. Mas essa boa notícia é sobre Cristo. Então, mesmo tendo os evangelhos sinóticos e tendo um não sinótico, todos os 4 vão falar de coisas peculiares acerca de Cristo, como nascimento, tá? Como batismo, e todos os 4 vão falar da crucificação, da prisão e da ressurreição de Jesus Cristo. O que vai diferir nos evangelhos sinóticos e do não sinótico? O ponto de vista daquilo que eles viram. Vamos supor, aqui estamos em um culto, realizando o culto, e eu escolho aqui 5 pessoas para tomarem nota de tudo que aconteceu no culto. Essas pessoas vão tomar nota, e no final do culto, quando eu ler a nota que elas tomaram de todo o culto, eu vou ver que um escreveu diferente do outro. Alguém deu ênfase a um momento do louvor, alguém deu ênfase nas suas notas ao momento da profecia, alguém deu ênfase na sua nota ou deixou de escrever acerca de uma oportunidade. Então, porque todos escreveram, mas existe aqueles que viveram e apenas um não viveu, não presenciou, que foi Lucas. Lucas não era discípulo, não era apóstolo, como também Marcos também não era, mas Marcos conheceu, viu, era meio irmão de Jesus, tá? Assim como estudamos Judas, que também era meio irmão de Jesus. Então é só para a gente ter essa compreensão. Os evangelhos sinóticos, eles vão repetir muita coisa, como a tempestade, a tentação, Muitas dessas coisas vão estar repetidas e você vai ver que eles não narram igual, ainda que narram a mesma coisa, eles não narram igual, porque foram pessoas que não copiaram, apenas narraram aquilo que viram com o seu ponto de vista, de dar ênfase a alguma coisa a mais, e que o outro não deu, Então, pontos de vista diferentes, tá? Então, por que João, ele não é sinótico? A gente vai estudar o Evangelho de João aqui e a gente vai compreender em detalhes, porque o Evangelho de João, que João escreve, que é de Jesus Cristo,
tá? É muito costume, né, irmãos, a gente falar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, de Marcos, de João, né? Mas é bom a gente compreender o certo, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, tá? Então é só aqui uma introdução para a gente entender o que a gente vai estar estudando neste livro, tá? Então vamos lá, que página vocês estão aí? Página 21. Ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus era o Messias há muito esperado. Faz a linguagem de Jesus retroceder até Abraão. A linhagem de Jesus retroceder até Abraão. Declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Por que isso, irmão? Essas ênfases que Mateus dá. Como nós já falamos, Mateus escreveu para os judeus. Judeus eram apegados ao que? Ao Antigo Testamento, às profecias, a Torá, né? que é para nós o Pentateuco hoje. Então, eles sabiam muito bem acerca do Messias. Então, Mateus agora, ele vai citar inúmeras referências do Antigo Testamento e vai pronunciar muitas das vezes a expressão Jesus, filho de Davi, para que os judeus compreendessem que era Jesus, o Messias, que eles tanto esperavam, tá? Então, vamos lá. Usa preferencialmente a terminologia judaica como reino dos céus, um sinônimo de reino de Deus, por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus, tá? Faz referência a costumes judaicos sem maiores explicações, prática essa diferente nos demais evangelhos. Então, por que ele se prende a isso? A costumes judaicos, né? Vai dando explicações sobre isso, porque exatamente esse evangelho foi dedicado aos cristãos judeus, ou para que os judeus lessem e compreendessem, né, acerca de Cristo como Messias. Vamos lá, vocês vão marcar agora. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico. Assim como a mensagem do próprio Jesus, o evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja inteira, tá? Então, este evangelho, ele não é exclusivamente judaico, ele estava visando toda a igreja, assim como os demais evangelhos. É por isso que eles chegaram até nós, é por isso que hoje nós temos esse evangelho conosco, né? Porque o propósito tinha um destinatário, os judeus, né? Ele queria provar algo para os judeus, até porque Mateus era judeu, tá bom? Então, oi. Ah, tá. Então vamos lá. Qual é a página que era da marcação? Oi? Página 22. Então, depois faz a referência a costumes judaicos no parágrafo de baixo. Esse evangelho, achou? Achei. Então, é marcar isso aí. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico, assim como a mensagem do próprio Jesus, o evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja
Nada. Então vamos lá. O Senhor Jesus Cristo é o tema deste livro. Desde o primeiro versículo até o último, Jesus Cristo foi o principal para Mateus. Não sabemos se ele vira o Senhor antes de ser chamado do seu posto de trabalho ou não. É provável que sim, porque como homem de negócio, estaria acostumado a fazer bons cálculos e a tomar suas decisões baseado na certeza das coisas. O mestre o chamou e, sem dizer uma só palavra, Mateus deixou tudo e o seguiu. Tá? Quem lembra qual era a função de Mateus? Cobrador de impostos. Tá? Este evangelho foi escrito por um homem convicto da verdade a respeito de Jesus Cristo, sem lugar para quaisquer dúvidas. Seu propósito ao escrever foi convencer os seus patrícios, os judeus, de que Jesus de Nazaré é o Messias, o Rei prometido, o Redentor do mundo e a única esperança dos judeus. Aí vocês vão fazer outra marcação. Neste Evangelho, há mais referências ao Antigo Testamento do que em todos os outros 3 Evangelhos juntos. Tá? Marque aí. E o propósito de tais citações é acumular as provas de que Jesus Cristo é o Messias dos hebreus. Bom, então, quando a gente olha exatamente para o que a gente está acabando de ler, a gente vai ver que ele está escrevendo o Evangelho de Cristo, e está acumulando ali muitas referências de profecias, de escritos, de citações da lei, para comprovar que essas palavras estavam se cumprindo em Cristo, Ele vai mostrar a linhagem de Cristo, ele vai mostrar a origem, de Rei de Cristo. Então, irmãos, este Evangelho ele tem este propósito de mostrar para os judeus, que Cristo é o Messias, que eles crucificaram, que eles rejeitaram, que ele morreu, ressuscitou, mas ele é o Messias. Ele não se sentou no trono nessa terra, mas ele é o Messias. Amém? O autor, embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os antigos pais da igreja, a partir de cerca de 130 depois de Cristo, é que este evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, um dos 12 discípulos de Jesus. O autor é, sem dúvida, um judeu cristão. Aí vocês vão marcar de novo, tá? Mateus, que quer dizer dádiva de Deus, era cobrador de impostos para os romanos, até aí, em Cafarnaum, tá? Então faça essa marcação aí, também é uma resposta do questionário. Então, Mateus, o publicano, é quem escreveu este primeiro evangelho. Não só a tradição e os escritos dos pais, mas também a evidência interna do próprio livro afirma que Mateus
é seu autor. Neste último ponto, temos um claro exemplo, comparando a narrativa da vocação de Mateus, segundo cada um dos evangelhos sinóticos. Tá? Então, sinótico, irmãos, é uma palavra que ela vem do grego, né? Que quer dizer dando a entender numa visão, um conjunto sobre algo, né? Uma visão de um mesmo ângulo, tá? Então, quando a gente fala de sinótico, estamos falando de alguém que teve uma visão parecida, idêntica, da mesma coisa que Jesus assim narrou. Amém? Então vamos lá. Aqui agora, deixa eu ver para onde que a gente vai. A data, irmãos, a data ela também é aproximada, tá? Mas é a data de 60 depois de Cristo. Nós vamos aí para a chave de compreensão. Chave de compreensão. Qual é a página? 26. Página 26. Cristo é rei. Foi rejeitado, crucificado, ressuscitado, mas ainda é um rei. E algum dia provará isto, tá? Irmãos, uma coisa que a gente acha bela no Evangelho de Cristo, Pai Senhor, irmã, Pai Senhor, no que Cristo viveu, é que Cristo nunca teve a preocupação, Pai Senhor, presbítero, de provar que Ele era rei. Nunca, né? Porque ele não tinha essa preocupação, porque simplesmente Ele é rei, né? Então, Mateus, quando ele escreve esse evangelho, ele vai destacar muito esta questão dele ser rei, porque era exatamente isso que os judeus esperavam, um rei. Sempre foi o que eles quiseram, né? Lembra da época dos juízes? Toda nação tem um rei. Nós queremos também um rei, né? Só que depois do cativeiro, eles voltaram a não ter rei de novo. Eles tiveram governadores, líderes, né? Como Zorobabel, e veio outros, né? E eles tiveram liderança, mas mesmo eles voltando para a sua pátria, eles sempre foram subalternos a alguma nação. Eles estavam em Jerusalém, voltaram para a terra, mas na época eram subalternos à Pérsia, né? Então era a Pérsia que governava, na verdade, Jerusalém. Período de Cristo, quem governava era Roma, né? Então eram os romanos que governava Jerusalém. Então tudo agora que eles esperavam era o Messias, que iria sentar no trono e fazer deles um povo, uma nação. Até então, hoje, eles ainda, né, não têm uma monarquia, eles têm uma democracia, como tem no nosso Brasil. Lá eles têm o presidente de Israel, eles não têm o rei de Israel. Por que eles não têm? Porque eles aguardam o Messias, aquele que vai reinar, né? Então, por isso, Mateus escreve com muito cuidado para provar para eles que Jesus é rei. Mas teve alguém que compreendeu isso. Não era alguém que andava com Jesus, era alguém que estava abandonado à beira do caminho. E quando Jesus passa, ele grita. O que ele grita? Me cura? Não. O que ele grita? Me socorre? Não. O que ele grita? Jesus, filho de Davi.
depois ele diz: tem misericórdia de mim. E ele grita repetidas vezes: Jesus, filho de Davi. O que Bartimeu estava pronunciando, o que Bartimeu estava dizendo: tu és rei, porque tu é filho de rei, né? Então, irmãos, esta era a compreensão que Bartimeu teve e que Mateus queria que todos os judeus tivessem, que Jesus é rei. Mas como nós falamos, Jesus nunca se preocupou em provar isso. Lembra quando ele estava diante de Pilato, né? Qual é a acusação? E vieram até ele. Ele diz que é rei dos judeus, né? Então sabemos que o rei ali da Palestina na época era Herodes, subalterno também de César, imperador de Roma, tá? Rei naquela época era um título dado pelo imperador para alguém que iria dominar uma província, tá? Uma região. Então, quando eles alegam que ele está dizendo que ele é rei do judeu, eles estão criando uma conspiração para colocar Cristo contra Herodes, contra Roma, né? Ou seja, ele está dizendo, ele ameaça o imperador, ele ameaça a liderança de Herodes, porque ele diz ser rei dos judeus. E Pilatos vai perguntar para ele: tu és rei? E ele vai dizer: tu dizes. Tu és rei de quem? Do que? E Cristo vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Agora imagine como não deve ter ficado a mente de Pilatos, né? Naquele exato momento. Como compreende isso? Rei, mas não é deste mundo. Né? Então Cristo é isso, irmãos, que a gente muitos crentes não compreendem, porque quando a gente compreender que o reino é espiritual, né, a gente vai parar de degradar um contra o outro, a gente vai parar de querer buscar posição, a gente vai parar de querer status, posição, glamour, fama, entender que o reino é espiritual. É o que Cristo sempre pregou: não ajunte tesouro na terra, ajunte no céu, né? Lá o ladrão não rouba, não mina, traça, né? Não destrói nada, né? Então, irmãos, é o que a gente precisa acordar e despertar. Irmãos, é o que eu sempre falo para os irmãos: quer ser um cristão? Está se sentindo em falta? Volte ler os evangelhos. Leia o evangelho. Vai ler lá. Não quero ler os evangelhos todos, pastor. Leia primeiro, pelo menos então Mateus 5, 6 e 7. Pelo menos esses 3 capítulos, que você vai entender o que é realmente ser um cristão. Hein? Então vamos lá. Mateus é fácil de ler, todos os evangelhos são fáceis de ler. Qualquer novo convertido chegar para mim e falar assim: pastor, eu quero ler a Bíblia toda. Eu falo: começa do Novo Testamento, né? Comece do Novo Testamento. Porque é isso, irmãos, porque é o Evangelho. Então, qual é a base da nossa fé? É Cristo. Então a gente tem que aprender a compreender Cristo. Se a gente aprender a compreender Cristo, o que Cristo quer para nós, aí a gente tira o Antigo Testamento de letra, né? Mas eu entendo que quando a gente para de se degradar um com o outro, querer status, querer... eu acho isso uma perda de tempo. Vem com a maturidade quando você deixa isso vir sobre tua vida. Porque a gente escuta,
grosso. Ou aprende, Eu creio que aprende. Eu não sei, eu prefiro ir no meu raciocínio que tem pessoas que demoram a aprender, mas aprende. Ou aprendeu e não quer botar em prática. Porque tem ser humano que é soberbo e não quer botar em prática porque aquilo dali sustenta o ego dele, ele quer viver daquele jeito ali. E tudo bem, ele faz a coisa porque está no estudo dele. Mas eu creio que isso vem com o tempo, com a maturidade e com os desertos que a gente vamos passando no decorrer do Evangelho com Deus. Eu estou errado? Não, é isso aí. Né? A maturidade, então, hoje, né, eu converso muito com a minha esposa, né, acerca da obra de Deus. Então, hoje a gente entende muitas pessoas porque a gente já viveu a imaturidade, né? Eu já vivi a imaturidade. Então, hoje eu tenho a facilidade de compreender aquela pessoa que ainda é imatura, né? Aí eu falo para mim, mas eu também já fui assim, né? Eu também já fiz isso, eu também já fui dessa maneira, né? Então, compreender, entender que tem um tempo e a pessoa vai chegar nesse tempo também de amadurecer, e é com os tombos da vida, né? É com as decepções da vida, né? E a pessoa vai aprendendo, né? Há um ditado que ele é popular, mas é verdade: a vida é uma escola, né? E dia após dia você vai aprendendo, e a maturidade não tem jeito, ela só chega com as experiências que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Igual Salomão só amadureceu na velhice, irmão. Só na velhice. Quando ele vai escrever Eclesiastes, ele está velho, irmão, ele já está idoso. Aí o que ele vai dizer? É tudo vaidade. Vaidade, né? Então, mas quando? Na velhice, que ele foi compreender que tudo ele viveu, mas era vaidade. Né? Então, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai entender o que é, né? Tem gente que tem tanto tempo de igreja, tantos anos, mas continua na pessoa. Esses dias eu estava lendo o Hebreus, primeiro capítulo agora, o escritor vai falar que vós já deveis ser mestres pelo tempo. Aí eu fiquei pensando, então olha só como ele enfatiza o tempo para a pessoa amadurecer. Pelo tempo que a pessoa já está no Evangelho, já aprendeu a ser mestre, já, mas só que já está, tem que tomando leite, né? Não alimento sólido. Verdade. Aí vamos lá, o propósito. Mateus escreveu este Evangelho para prover seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular, tá? Que ele também foi testemunha ocular. Mateus parece ser aquela pessoa, né? Eu já tive muitas costumes, eu não faço muito, né? Mas aquela pessoa que vem já preparada para o culto, com uma folhinha dentro da Bíblia, uma caneta já disponível para tomar nota de alguma coisa que ele acha importante, ou para alguma ideia que surgiu naquela hora e ele anotar para um futuro sermão, um esboço de uma pregação ou alguma coisa desta maneira, né? Mateus parece ter sido um desses, porque você vai ver que o Sermão da Montanha é bem detalhado por ele, né? Parece que ele toma nota de cada palavra que Jesus menciona naquele sermão e ele faz os apontamentos corretamente do que Jesus Cristo fala. Parece que ele faz ali a separação correta, né, do sermão da montanha, tá bom? Agora vamos lá. Para assegurar os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Então, o reino de Deus, ele se manifestou em Jesus
de maneira incomparável. Quem veio preparar o caminho de Jesus? João Batista. O que João Batista anunciava? Arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Então, se é chegado o reino, quem chegou? Jesus. Então, o próprio reino de Deus era Jesus, né? Então, sendo que Jesus não veio de imediato para reinar nesta terra, né? Jesus vai mostrar e vai ensinar o que para os discípulos? Quem quer ser servido, sirva primeiro. Então, o que Cristo faz? Serve primeiro. Ele vem para servir, né? Servir o quê? A sua própria vida pela humanidade. Mas, enfim, este que serviu, um dia ele virá para reinar, para ser servido, né? Então hoje nós o servimos, porque entendemos que o reino de Deus não começa no milênio. O reino de Deus já começou desde que Cristo veio a este mundo. Então o reino permanece. Ele foi para a glória, mas deixou seu reino aqui na terra, né? Então, como o diabo, irmãos, o diabo ele conhece de Bíblia até mais do que eu. Ele conhecia a profecia que Jesus viria para ser rei. É por isso que na tentação, o que ele vai querer antecipar? Ele reinar. Então ele sobe em Jesus ao alto monte e mostra o que? Os reinos. E diz o que? Tudo isso vou te dar, se prostrado me adorares. Mas só que ele não entendia que o reino de Deus não era este mundo. O reino de Cristo é um reino espiritual, e sendo um reino espiritual, é aí que o diabo não tem poder, porque no reino espiritual quem governa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O mundo físico jaz do maligno, mas o reino espiritual pertence a Jesus. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Mateus deixa claro para seus leitores que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele, por ter ele vindo como um Messias espiritual e não político, tá? É por isso que eles rejeitam, porque assim como o diabo entendeu, eles também entendiam que Jesus viria para ser o rei verdadeiramente, para sentar no trono, como Herodes se sentava, e governar, e dizer para Roma: agora nós te vencemos e somos aqui um rei. Mas só que a gente precisa entender, Jesus não é rei só de um pedaço, Jesus não é rei só de uma nação, Jesus é rei do mundo, Jesus é rei de tudo, e ele não viria para reinar só em Israel. Jesus, quando vir, ele vai reinar sobre este planeta, ele vai reinar sobre tudo, né? Então eles esperavam o Messias, que faria deles uma nação. Eles voltaram a ser nação. Eles não queriam ser nação? Voltaram. 1948, no século passado, eles voltaram a ser nação. É bem reduzido. Se você olhar no mapa, Israel hoje é o tamanho do nosso Rio de Janeiro, é bem pequenininho, né? Mas voltaram a ser uma nação, mas eles não têm rei, né? Porque o rei, ele virá para reinar, ainda que reinará de lá, mas ele reinará sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre todos os continentes desta terra. Amém? Vai reinar sobre tudo aquilo que eu criei. Que ele fez.
Isso aí. Então vamos lá. Visão panorâmica agora. Qual é a página? 27? Mateus apresenta Jesus como um cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, como Jesus nasceu, lugar do seu nascimento. Tudo isso foi profetizado, principalmente por Isaías. Seu regresso do Egito, residência em Nazaré, como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico. Irmãos, isso aqui é muito interessante. A gente se prender um pouquinho nessa parte aqui. Por quê? Jesus nasceu homem, mas ele era Deus, certo? E agora veio uma ordem de matar as crianças, e antes de vir a ordem, o Senhor revela através do anjo, manda eles fugir para o Egito. Mas ele é Deus, e aí? Ele precisava fugir? É isso que a gente precisa entender. Existe a confiança, mas existe também a prudência. É por isso que eu oro, né? E não vou falar de nós que somos pobres, né? Mas quem tem condições, ele ora. E é por isso que quando você vai dormir, você tranca a sua casa, né? Porque você tem prudência, né? Você ora, é por isso que você vai ali. O pastor Rafael desligou a moto, é claro que aqui é uma comunidade, mas ele mesmo assim, ele tirou a chave da moto, né? Vai em algum lugar, estaciona o seu carro e você tranca o carro. Alguns botam segredo, alguns botam alarme, outros fazem o seguro, né? Não confia em Deus, confia, irmãos, mas você é prudente, né? Então Jesus, ele vai para o Egito. Por quê? É o que a gente falou, irmão. Em todo momento, desde o nascimento, infância, Jesus veio a este mundo para ensinar com a própria vida, tá? Então Jesus vai para o Egito e só volta quando ele os pais recebem a orientação para trazer o menino de volta, tá? Agora, a residência em Nazaré, como aquele para qual estava predito um precursor messiânico, o território principal do seu ministério público, seu ministério de cura, sua missão como servo de Deus, seus ensinos por parábolas, a entrada triunfal em Jerusalém, a sua prisão, tá? Os capítulos 5 a 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus, em torno dos seus atos poderosos como Messias. Os 5 principais sermões são o Sermão da Montanha, instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus, né? Quando ele envia ali 70 dos seus discípulos, ele vai dar orientações: não leve bolsa, não leve alforje, né? Se entrarem em alguma casa, vos receberem, coma do que lhe derem, se não lhe receberem, sacude a poeira do vosso pé e vão embora, né? Mas se derem de comer, comam, porque é digno ao obreiro do seu salário, né? Então todas essas instruções aqui Mateus vai ressaltar também. As parábolas a respeito do reino, tá? Que vem aí, né? Muitas parábolas. O caráter do verdadeiro discípulo do Senhor, o Sermão do Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos, tá? A gente não pode confundir o Sermão da Montanha com o Sermão do Monte das Oliveiras. O Sermão da Montanha é o Sermão das Bem-aventuranças, tá? E o Sermão do Monte das Oliveiras é um sermão escatológico, onde Jesus vai falar acerca do fim. Por que no Monte das Oliveiras?
porque é exatamente ali, nós lembra que estudamos Apocalipse, é exatamente ali que ele vem na segunda fase da sua vinda para os judeus. Ele pisa exatamente no Monte das Oliveiras para dar livramento à nação de Israel. Então tudo vem dali, tá? Foi ali que Jesus foi chorar, foi ali que Jesus foi, né, com amargura de alma, entristecido, né, com dor na sua alma, porque chegava o seu momento de ser entregue. Então ali ele pronuncia. Quando ele vem para pisar no plano de lei, ele foi glorificado, glorificado, né? Desde que ele ressuscitou, ele já tem um corpo glorificado, tá bom? Então não tem mais uma forma física como a nossa, tá? Ele tem um corpo que hoje nós não sabemos como é exatamente, tá? Por quê? Porque ele adentrou ao céu de glória, e ao céu de glória ele voltou a ter a sua glória, aquela que ele renunciou para se fazer humano, tá? Então, quando ele se apresenta a Tomé, ele Ainda tem um corpo físico, só que já não estava mais, né? Era um corpo já de uma forma não mais corruptível, era regenerado, porque era um corpo já livre das leis da física, né? Parede não impedia, você vai ver que ele entra no local que está tudo fechado, e depois os discípulos vão ver ele subir, né? Então era um corpo, ainda que com uma forma física, mas sabemos que era um corpo que já tinha diferença, porque os discípulos no caminho de Emaú não conhecem ele, né? E Tomé também tem essa dificuldade, porque Jesus tem que mostrar a palma das mãos, né, no lugar dos cravos e tudo, para ele entender que era Jesus. Nem Maria Madalena conhece ele, pensa que ele era um jardineiro que estava ali cuidando do local. Então a forma física mudou, né? Então, irmãos, é como a gente relatou muito aqui no Apocalipse. Isso aqui abre um pouquinho a nossa visão acerca dessa questão de conhecer lá, né? Possa ser que você venha conhecer alguém ou conversar, relatar, né, alguma coisa, possa ser, mas isso, irmãos, não dá para a gente falar, não dá para a gente dizer vai ser ou não vai ser. Nessa passagem, quando ela ora, não conhece, mas quando ele fala assim, Maria, aí ela Na fala, né? É igual os discípulos no caminho de Emaús, porventura não ardia em nosso coração quando ele falava conosco. Eles só vão entender quando ele parte o pão, né? Então essa questão do corpo já era diferente. Eles tiveram o privilégio de andar com Jesus, É isso aí, de olhar, é isso aí. conforme eu estou olhando do Senhor. Verdade. Eles foram privilegiados com isso, a bem-aventurada somos nós. entendeu? Que não vemos. Tiveram essa oportunidade de abraçar, de tocar. no passado, quem ia ver o que eles viram, né? João vai chegar, né? Então, assim, É que hoje a gente não pode isso, é o que a gente tem acostumado às vezes nas aulas passadas. Qualificadamente, a imaginação conta, né? Como vai ser o corpo, a imagem de Jesus, né? Verdade. E isso não pode ser pregado, você não pode detalhar, ele vai, o braço dele vai ter uma marca, vai ter 2 metros de altura, você não pode detalhar isso. Medir o tamanho. É verdade, é Você pode isso falar aí. isso, sua Bíblia não relata. É isso aí. Né? As coisas reveladas são para nós, as encobertas pertencem ao Senhor. Somente é ele. E ponto. Você espera, eu acho que você não vai poder, coisa que você espera que O importante é a gente chegar lá. É isso aí. Quando esse Como vai ser ele? Hã? Quando esse médico figura para Então, ele muda a sua forma.
A glória dele, né? É, isso aí. Então, oi? Não, também tem como assim, maneira toda, tipo assim, lá, quando ele fala lá, bota lá Adão, mas você estava, não tem como parecer um pouco ali, só Adão, tipo, Adão sabia que ele estava ali, né? É isso aí, também a gente. Outra coisa que, né, a Bíblia não fala se Cristo apareceu numa forma física, mas sabemos que Deus se manifestava para falar com ele. Né? Não pode ser atuar, ele respira, entendeu? Ele está em todo lugar, mas não aparece como um corpo. Então, são. Mas o senhor já escutou a voz de Deus assim audível? Audível? Não. Não. Só ouço assim, quando eu estou dormindo, alguém me chamar, eu acordo. Eu já ouvi. Mas isso acontece com todo mundo. Eu já ouvi assim, eu andando, uma pessoa assim, falando nitidamente sempre do lado. É mesmo. Eu andando assim, eu estava com. Mas isso é viável, pode acontecer, claro, você pode ouvir a voz de Deus, Deus também fala como eu estou falando. Deus falou que eu não tirei da bolsa. Como é que sabia? Diante de Deus. Eu ia para trabalhar, eu estava levando uma banana e biscoito. Quando eu passei perto do mendigo todo tapado, eu ouvi aquela voz assim: dá a banana e pão e cadê a tua bolsa para ele? Chegar lá no meu trabalho, você tem pão e café com leite. Parou como tivesse alguém do meu lado assim. Ele nem ia falar isso. Ele ia pular essa parte. Que é o melhor de tudo. Agora do diabo. Entendeu, pastor? Nitidamente, como tivesse uma pessoa do meu lado assim. Ah, então olha, ele sai de lá, pastor. Sim. Eu sei que não é a aula, a gente está até indo ao outro caminho, né? Não. Mas assim, falar igual o tchau, você querer ser vazio, né? Mas assim, eu vou ler Deus falando no Antigo Testamento com Moisés, correto? Eu vou ver Deus falando com Abraão. Eu vou ver Deus falando com Adão. Eu vou ver Deus falando com Eli, Samuel e com outros Deus, a voz Deus. Eu acredito que hoje seja o Espírito Santo, porque você não vai ver Deus, porque Deus é Jesus e o Espírito Santo, correto? Uma trindade, é isso? Onde todos os três têm a mesma visão, o mesmo pensamento, e são uma coisa só, os devidos pensamentos, cada espírito. E eu porque no Novo Testamento você não vai ver Deus falar, aí ali já é Jesus, correto? Aí Jesus sobe, ele vai deixar o que para nós? Espírito Santo. Então hoje, assim, se eu estiver errado, eu me corrijo, pode voltar. Eu não estava besteira, não. Então, a voz que eu escuto hoje, eu vou entender que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas a pessoa de nós também. É o Espírito Santo, é Deus, né? Não é o Deus Pai, é o Espírito Santo. A pronúncia, eu me pronunciar, a pronúncia correta é falar Espírito Santo. É isso? Porque olha só, vamos botar aqui, são três fases da Trindade. Do Antigo Testamento, Deus Pai. Novo Testamento, Deus Filho. Dispensação da Igreja, Deus Espírito Santo atuando. Né? Então, hoje. Mesma coisa, eu estou falando no Antigo Testamento e vamos falar, Deus abriu o mar vermelho, né? Não, Jesus abriu o mar vermelho. Não. No Antigo
Só temos uma vez, não. No Novo Testamento é Jesus e Espírito Santo. Isso aí. Certo? Eu acho que é assim, na necessidade, o que o senhor está vendo, né? Ele vai falar, mas não vai dar, por necessidade. Eles querem operar, eles vão operar, porque Não é. Então, o que o pastor Rafael estava falando, não é que Deus não fala, é que Deus fala, só para a gente ter a compreensão que quem está atuando hoje, falando conosco, é o Espírito Santo de Deus. Né? É bom a gente ter realmente essa. o ministério dele, Hoje quem atua? Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo, né? É Ele que atua na igreja, né? Então essa atuação é através do Espírito Santo de Deus, né? Então bem colocado. Vamos lá agora ver características especiais. Qual é a página? 29. Não, e boa. Não, ajuda, obrigado. Enquanto a voz do diabo O que é? ele falando, Não, vamos supor, eu estou ouvindo a voz do diabo, tem algum problema, eu estou fora da posição, né? E tá dando essa disponibilidade do diabo se aproximar, diabo entre aspas, né? São demônios, né? Atuando ao mandato dele. Então, pode, Jesus ouviu a voz do diabo. Né? Ouviu um termo, escutou, né? Ouvir está muito dado a obedecer, né? Dar atenção, né? Então isto pode ocorrer. Por quê? Primeiro, quando você se aproxima de Deus, o diabo vai tentar se aproximar também de você, né? Então quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais o diabo e os demônios vão tentar se aproximar de você também. Isto é fato. Mas tem coisas que é ele, tem coisas que é nossa natureza humana também, Gustavo. Não, Mas pode. quando é a presença do mal, acho que você é diferente da presença de Deus e da presença do mal. Não, correto. Eu só Não, isso tô... daí é faculdade de ciência. Oi? Isso daí é para quem tem a faculdade de exercitada, igual a Hebreus que fala das faculdades de discernimento, para discernir bem e mal. E todo ser humano, ele já nasce com isso, com o discernimento do bem e do mal, né? Isso é fato, né? Uma criança, se ela sabe que se bater é errado, ela já sabe que fez uma coisa errada, né? Mesmo sendo uma criança, é um instinto, né? Então ela já tem a noção do que é bem e do que é mal, né? Então, só que, irmãos, a gente precisa entender, quando a gente busca a Deus, uma coisa a gente consegue de Deus, é discernir, né? Discernir o que é Deus e o que é o nosso adversário, né? A voz de Deus é inconfundível, né? A voz de Deus não gera dúvida na nossa alma, né? Então a voz de Deus ela traz para a gente convicção que é Deus que está falando, bem? Então vamos aí nas características especiais. São 13 as características especiais. É o mais judaico dos 4 evangelhos, né? Claro, porque ele escreveu para os judeus. Contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a igreja no século II a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. Os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos
dos evangelhos sobre o ensino de Jesus durante seu ministério na Galileia, quanto à escatologia, as últimas coisas a acontecer. Este evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Isso aí também já falamos. Menciona o reino dos céus, reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho, né? Porque Mateus quer mostrar no Jesus Rei. Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus. O poder divino ora em operação no reino, sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. O triunfo futuro do reino na vitória final de Cristo nos fins dos tempos. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Mateus é a porta de vai e vem, ou livro de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, Mateus é aquele livro que rompe o silêncio, falando-se de escrituras, tá? Então, a gente precisa, outra coisa que a gente precisa entender, quem foi o primeiro profeta da dispensação da graça? João Batista? Quem concorda? Quem foi o primeiro profeta da dispensação da graça? Quem foi? Agora não se sabe. João? Então, a gente precisa compreender que a dispensação da graça ela só começa quando Cristo inicia o seu ministério. Então, o primeiro profeta da dispensação da graça é Jesus, né? E o último profeta da dispensação da lei, os profetas, é quem? É João agora é João. Não é Malaquias, é João. Tudo indica que era aqui, né? Tudo indica que era Malaquias. Malaquias é o último que faz o período de transição do silêncio, né? Mas João Batista vem rompendo o silêncio, sendo o último, porque ele que faz a ligação, né, da dispensação da lei com a dispensação da graça, porque ele é o precursor, o que prepara o caminho para o profeta da dispensação da graça chegar, que é Jesus. Verdade, né? Mas é claro, porque a gente se baseia nos livros da Bíblia. Então, se baseando pelos livros, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, porque João está inserido no livro do Novo Testamento. Outra coisa que a gente precisa entender, né, que a gente fala, o Novo Testamento, o original dele é grego, mas nós temos um livro aqui que foi escrito em hebraico, ou parte dele em aramaico, que foi exatamente este que nós estamos estudando, que é Mateus, porque ele escreveu para os judeus. Bom? Então vamos lá. Há mais de 60 referências ao Antigo Testamento, há cerca de 40 citações literárias do Antigo Testamento em Mateus. Existem referências e existem citações. Quer ver um exemplo? Quando ele prenuncia o que Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre, corrigida vai dizer da baleia, em outros vai dizer de um grande peixe, né? Assim o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra,
né? Então isto é uma citação que ele faz do Antigo Testamento. Além dessa, ele faz mais cerca de umas 39 citações, tá? Do Antigo Testamento. Uma frase característica é: para que se cumprisse, porque Mateus queria mostrar que o Antigo Testamento estava se cumprindo em Cristo. Amém? Agora vocês vão marcar. Mateus apresenta uma árvore genealógica que traça a linhagem messiânica até o rei Davi. Amém? Marque isso aí. Mateus apresenta uma árvore genealógica que traça a linhagem messiânica até o rei Davi. Por que ele faz essa genealogia? Para mostrar que Jesus era descendente de rei, tá bom? Dois dos mais importantes discursos de Jesus são encontrados aqui: o Sermão da Montanha e o discurso no Monte das Oliveiras. Um quadro comum dos acontecimentos da era presente é visto profeticamente no capítulo 13, onde 7 parábolas formam um quadro. Tá bom? Então, aqui, irmãos, ok. Alguém tem mais alguma pergunta sobre essa primeira parte? Alguém tem? Eu saber se essa prova vai ser mais fácil. Essa vai. Essa vai. Essa vai. Vai ver, o próximo é mais difícil. Essa é mais fácil. Então vamos corrigir esse primeiro questionário aí, irmãos. Questão de número 1. O Evangelho segundo Mateus foi escrito mais para... Responda para nós. Deixa eu ver aqui, presbítero Daniel, que estudou a beça. Não? Mas Josemira. Pastor, se o presbítero Daniel não responder, é certo que a Josemira é casal. Então vamos lá. Irmã Emilson não pegou o livro agora. Consegue responder, irmão Emilson? Oi? Consegue responder a número 1? Eu estou cuidando do pastor. Número 1? É. Não vai não. Os judeus? Qual é a letra? Só vai. Letra B? Para os crentes judaicos, isso? Hã? Letra A para os gregos? Não, estava com Deus, quase acertou, mas aí foi mudar. Fala, Bia. B? Isso aí, para os crentes judaicos, é a letra B. Antes de ser discípulo de Jesus, Mateus exercia a função de missionária Denise. Letra A. A 3 é da prova. Essa foi muito fácil para me somar. A 3 é da prova. E ela já tinha respondido na aula, né? Ela já tinha. A 3 é da prova. A 3 é da prova. A 3 é da prova. Está respondendo, minha amada. Quantas características especiais do Evangelho segundo Mateus é errado afirmar que... Responda aí, Gustavo. Ele está comigo com o pastor. Ele está comigo com o pastor. Esqueci até disso. É letra B. Eu esqueci. 4. Pergunta mais legal, pois. Esse Gustavo é um sexto. Mateus é exclusivo. Essa é da prova? Não. A 3 é. A 3 é da prova. 4. Mateus é exclusivamente judaico. E assim como a mensagem do próprio Jesus visava em última análise os judeus. Certo ou errado, missionária Jaqueline? Por que está errado? Por que está errado? Por quê? Porque vai. Oi? Não, tá errado. Está errado.
O que está errado, pastor Rafael? Nossa, Eu sei o quê. Não A última análise foi os judeus. Não é só os judeus, a última é a igreja inteira. Isso aí, correto. Então ele também não é exclusivamente judaico. Isso aí. Tá? É a igreja inteira. 5. Em Mateus há mais referências ao Antigo Testamento do que em qualquer um dos outros 3 evangelhos. Está certo ou errado, presbítero Daniel? Vai lá agora. Sim, acho que está certo. Acha ainda? Tá certo. Mas como é que vai ficar isso? Bom, eu acho que eu Gente, vamos para o intervalo rapidinho.